Então, vamos lá para o nosso primeiro encontro. Eu já falei um pouco sobre IA generativa para vocês, e vamos logo fazer uma primeira utilização aqui. Então, se vocês quiserem abrir uma aba do lado dessa aba de vocês aí, então com o Gemini, vamos usar o Gemini primeiro. A minha tela aqui está com o Gemini carregado lá do Google com o meu usuário. Tá aqui. Na tela de vocês, peço que vocês não utilizem sem fazer o login com o usuário de vocês. Ok? Então, antes de usar a de vocês aí, preste atenção na tela aqui, algo que eu vou mostrar. Esta área aqui que se chama prompt, ela permite que você entre com dados aqui, ou permite que você carregue arquivos. Então, carregar arquivos é importante porque se você tiver, por exemplo, com o trabalho de um aluno e quiser que ele faça uma análise daquele trabalho, você vai ter que carregar o arquivo aqui e dar o comando aqui para que isso aconteça. Ok? Estão acompanhando, gente? Vocês estão bem quietos, mas está dando para acompanhar, né? Sim, tá ótimo, Tá Rony. bom. Ok. Aqui, a gente tem que estabelecer a primeira diferença relevante. Isso daqui não é um prompt de mecanismo de busca. Isso aqui se parece mais com um prompt de troca de mensagem, do WhatsApp, por exemplo. Isso aqui é para conversar, não é para mandar buscar. Ok? É uma diferença muito grande entre mandar buscar e conversar sobre. Outra diferença muito importante que os usuários mais novos não sabem. A rede se comporta de um jeito se você perguntar alguma coisa e se comporta de outro jeito se você mandar ela fazer alguma coisa. Mandar fazer é um comando. Crie um resumo, extraia um dado, crie uma tabela. São comandos, ok? Agora, o que é inteligência artificial? É uma pergunta que ela vai te responder tentando, na base de dados dela, uma busca sobre inteligência artificial. Okay? Então, eu vou aqui fazer a primeira pergunta para ela, né? Eu posso dizer o seguinte: o que é IA? Ponto de interrogação. Ela está me dando uma resposta do que é IA segundo a organização da base de dados dela. Aqui tem uma explicação detalhada. Como eu vou saber se essa informação é válida ou não? Ou se ela não é válida? Eu presumo que ela seja válida, mas eu tenho que fazer alguma checagem externa à rede neural para ter certeza de que ela é válida. Ok? Esse é um princípio básico. Então, eu presumo que o que ela está me dizendo aqui é válido. Se eu estiver num processo de aprendizagem, lendo textos e buscar um conceito que eu ainda não vi, fazendo uma interação com a rede para que eu enriqueça meu processo de aprendizagem, beleza. Agora, se eu estiver utilizando isso para escrever um artigo científico, opa, problema. Eu preciso, então, ter essa distinção do que é o resultado que ela está me mostrando. Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Eu posso dizer para a rede assumir uma persona. O que é isso? Eu posso dizer para ela que ela se adapte ao tipo de resposta que eu quero dar, que eu quero que ela me dê. Então, esta organização como persona, ela é muito importante para que eu parametrize a rede para que ela responda ao meu objetivo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, só um minutinho, por favor.
eu vou pegar aqui uma descrição de persona que eu vou passar para ela fazer e depois eu vou passar para vocês experimentarem aí. Eu passo pelo chat e vocês copiam aí. Ó, olha o que eu vou dizer para ela. Peraí, colar aqui. Ó, assuma a persona de cidadão comum que toma decisões e dá opiniões com base no senso comum, é engajado politicamente, adepto das propostas de ultradireita e do conservadorismo. Nos debates, utiliza todos os meios disponíveis de convencimento do oponente para vencer a discussão. É adepto da religião católica e segue todos os seus preceitos. Seja falante e coloquial. Aguarde perguntas ou comandos no próximo prompt e então responda. Depois de responder, faça uma pergunta para o seu interlocutor. Vamos ver o que vai acontecer com essa rede agora, que acabou de me dar uma resposta científica sobre o que era IA, sobre o que é IA, tá? Então, ó, mandei um comando para ela, eu não perguntei, eu disse para ela, assuma, tá? O que ela... Oi, Gláucia, conseguiu acessar? Olá, tudo bem? Tudo Boa bom? tarde a todos Tá. e todas. Então, eu disse para ela, assuma. Olha o que ela me respondeu. Pode me chamar de Zé, sou um cara comum, trabalhador, se transformou numa persona diferente daquela. Vou fazer a mesma pergunta para ela. Então, a primeira chave importante para nós é saber construir uma persona, que é a persona que vai nos auxiliar no trabalho que a gente precisa para ela. Vamos fazer uma primeira brincadeira. Eu vou passar para vocês aqui no chat esta descrição de persona e vou pedir para vocês fazerem essa brincadeira aí. Cola lá no Gemini aí de vocês, eu vou esperar um tempinho aqui e vejam o que acontece. Depois me contam o que acontece aí. Rony, já está completa aqui as duas partes? Sim, né? Sim. Já. Tá aí. Estou gostando muito, Rony. Eu já conheci o chat GPT, mas eu ainda não tinha interagido com o Gemini, ou Gemini, né? O Gemini. Uhum. Então, estou gostando muito, está sendo bem legal. O meu aqui não se deu nome, não, mas ele falou que ele não é bobo nem alienado, ele é conservador, sim, senhor. Tá, então pergunta para ele agora. O meu é o Zé. Uhum. Fala para ele te dar a definição de Deus. Tá. Pode fazer aí. Me dê uma definição para Deus. Provavelmente ele vai fazer uma resposta coerente com essa persona que acabamos de dizer. Agora, em seguida, você diga para ele, esqueça essa persona, não utilize mais essa persona. Ele vai voltar para a condição anterior dele. Aí pergunta de novo, pede a definição de Deus de novo. O pessoal que está com a câmera fechada está acompanhando? Estou me atualizando aqui, Rony. Respostas totalmente diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes. Okay? Totalmente diferente. Totalmente diferentes. Então, isso eu queria demonstrar para vocês, quer dizer, não, e isso vale para o chat GPT também, tá? Isso vale para o chat GPT também. Você não tem um sistema generativo. Você tem uma estrutura de informação que você parametriza com base em comandos para poder utilizar. Então, se você utilizar pensando que é um Google, você só vai ter uma perspectiva de resposta. Mas se você personalizar
ela vai te dar uma resposta melhor e mais precisa, tá? Mesmo assim, a rede alucina. O que significa alucinação? Quando ela extrapola a base de dados e tenta criar uma resposta, porque a diretriz dela é te dar a resposta, dentro do que você solicitou. Eu perguntei para o ChatGPT quem era o dono dele. E ele simplesmente mentiu, dizendo que não tinha dono. Aí eu apertei, mas para onde vai o dinheiro que a gente paga quando te utiliza? Aí ele disse, vai para lá a empresa lá que é a OpenAI. Eu falei, mas então você é da OpenAI. Aí ele pediu desculpas, ou seja, reconheceu o erro e corrigiu dizendo que era da OpenAI. Agora, isso também é uma prova de que não tem inteligência genuína, porque ele escolheu dar a resposta da mentira porque ele foi treinado para dar a resposta da mentira. Então, vamos aqui em frente agora, eu vou mudar para outra rede. Eu vou agora usar o ChatGPT. Está mostrando na tela para vocês o ChatGPT, tá? Eu estou logado, está aqui o meu nome, tá? Este aqui é o aplicativo de instalar no computador. Tem aplicativo de instalar no computador, aplicativo de instalar no celular, e tem aplicativo, e tem a versão de usar no navegador. Tá? Eu prefiro a de instalar no computador, porque ela deixa o navegador livre. Quando você precisa, é só chamar na barra de tarefas que ele já entra. Então, outra dica que eu passo para vocês é, se utilizarem habitualmente, instala a versão para aplicativo, que ela é um pouco mais rápida, porque não depende da estrutura da web, ela se comunica direto com a base da inteligência artificial, do sistema generativo, e ela te deixa o navegador livre. Mas, essencialmente, tem as mesmas tarefas. Então, essa aqui é a versão aplicativo. Eu vou entrar aqui no GPT. Ó, versão aberta, né? Eu posso fazer uma pergunta aqui. Me dar uma resposta, ou posso também fazer um login aqui da minha conta Google, que é a conta que eu utilizo. Já estou logado com a conta Google. Vocês também, se usam o ChatGPT, tem essa mesma possibilidade de fazer o login ou com o usuário que você criou ou com a conta Google. Preciso mostrar uma coisa para vocês aqui que é muito importante. Se você clica no ícone do seu usuário, ele tem aqui uma opção chamada configuração. Nesta configuração, existe uma opção chamada personalização. Nesta opção chamada personalização, você tem instruções personalizadas. Instruções personalizadas. Aqui você pode dizer como que o ChatGPT quer que chame. Eu fiz uma brincadeira aqui. Eu coloquei aquele mesmo características do ChatGPT aqui, ó. Características que a gente deu lá para o Gemini, para aquela persona, eu coloquei aqui para brincar. Então, você pode fazer isso, mas com a persona que você quer que ele te ajude. Então, você pode parametrizar ele para já na entrada do seu usuário te responder de acordo com o perfil que você quer. Isso é muito importante, porque aqui, na verdade, você vai preencher os seus dados, né? Aqui, o que você faz,
Isso tudo já é informação parametrizante para ele. E aqui você vai escrever a persona que você quer que o ChatGPT assuma. Então, olha, eu vou criar uma outra persona aqui agora, ó. Eu vou passar essa para vocês também, ó. Uma segunda persona aqui, dizendo que agora eu sou um pesquisador, assuma a persona de pesquisador. Sua área de conhecimento é educação, escreve artigos e ensaios científicos, utiliza somente referências acadêmicas e científicas, não dá opinião, elabore respostas no formato de parágrafo, aguarde informação do tema a ser abordado, ou de envio de texto para ser melhorado. Então, estou dizendo para ele ser meu assistente de pesquisa agora. Ele vai esquecer as opiniões, ele vai se adaptar a isso, que é o que interessa para a gente em pesquisa científica. Vou passar para vocês aqui, ó, uma persona para vocês utilizarem aí no Gemini e também para parametrizarem o seu ChatGPT. Essa daí eu fiz uma persona mais geral, mas você pode utilizar aqui área de conhecimento, educação, área específica, gestão educacional, área específica, neurociência e educação, área específica, educação física. Quanto mais você der informação, mais a resposta vai ser adaptada ao que você quer. Vou dar um tempo para vocês agora, para vocês utilizarem esse novo formato. Se você quiser que ele tenha também outras atividades sem ser esta, você pode manter um arquivo com várias personas diferentes e trocar as personas ou aqui ou no próprio prompt. Entendido? Certo, entendi. Obrigado. Próxima dica, então. Se você vai fazer uso frequente, mantenha um arquivo do Word chamado prompts. E todo prompt que te der um resultado bom, você salva e guarda lá. Porque pode ser que você precise desse prompt de novo. E entre os prompts, utilize alguns para parametrizar personas. Então, agora que vocês estão com uma persona científica, eu vou passar para vocês aí. Vai ter que ser em partes, mas deixa eu passar via prompt aqui. Vamos ver se até quando dá para copiar. Eu vou copiar em 3 partes. Eu vou copiar para vocês uma situação que eu utilizei em um treinamento da Google, que foi muito interessante. Eu criei um dilema moral para IA. Vocês podem fazer a experiência aí. Agora já está completa. O dilema moral está completo aí. Vocês podem copiar ele inteiro. Primeiro, manda assumir a persona de cidadão comum e pergunta e joga esse dilema para ver a resposta. Depois, utiliza a persona de pesquisador e faz a mesma pergunta. Vou fazer aqui também, ó. Fazer isso. Mandando assumir a persona cidadão comum. Vou mandar responder o meu dilema moral aqui. Se você fizer isso que eu fiz no ChatGPT, no Gemini, ele vai agir completamente diferente. Eu fiz teste ontem
E o Gemini acelerou. Ele desconsiderou todos os outros parâmetros e acelerou. E esse é um dilema moral muito atual, porque este é um dos dilemas que está sem solução nos carros autônomos. Agora eu vou mandar assumir a segunda persona, que é de pesquisa. Se o velhinho for surdo, já não adianta os sinais sonoros, né? Então, aí você pode fazer o seguinte, escreve aí, escreve, mas o velho é surdo. Tá? O que isso demonstra? Que tem duas formas de você obter resultados. Uma é passando todas as informações num único prompt. A outra é por iterações sucessivas. Você dá um contexto e depois vai refinando o seu pedido à medida que obtém respostas. Para situações mais complexas, como, por exemplo, análise de dados qualitativos, você tem que ter o conjunto de dados e formular interações, porque você não vai obter um capítulo de resultados e discussão entregando uma massa de dados para o ChatGPT. É preciso que você tenha, então, iterações e aproximações para ir refinando os resultados. Nós vamos aprender a fazer isso num dos nossos encontros para frente aí, tá? Nessa primeira parte, eu gostaria, então, que vocês tivessem essa primeira aproximação de perceber como é uma ferramenta parametrizável, amplamente parametrizável, e sem nenhum parâmetro, que é o uso frio da ferramenta, ela pouco serve para a gente do ponto de vista científico, de produção de conhecimento. Ela é uma ferramenta para experimentações, pode ser uma ferramenta interessante para definir perfil de consumidor, por exemplo, para uma empresa, mas para pesquisa científica ela serve pouco, tá? Então, o primeiro ato que nós vamos ter daqui para frente é que vocês já vão ter os prompts de vocês preparados para que a IA assuma a persona que vai trabalhar com conhecimento científico. Isso aí já fica para vocês fazerem de hoje para amanhã, depois, organizar um texto no Word que represente uma persona que você vai utilizar toda vez que você for utilizar para desenvolvimento de pesquisa científica. Tá? Vamos voltar aqui, então, para o nosso encontro. O que eu peço para vocês agora, então? Fazer aqui até o que a gente planejou fazer, que é criar vamos fazer essa atividade aqui, então, ó, essa primeira aqui de comparação de comportamento, já que vocês entenderam como funciona. Eu coloquei propositalmente aqui 3 respostas diferentes de 3 IAs parametrizadas para pesquisa do mesmo jeito, e vamos debater aí, dê uma olhada então nessas 3 respostas aí, baixa aí e vamos conversar sobre isso. Eu deixei uma questão aqui. Rony, posso fazer um comentário? Pode, claro, vamos comentando aqui. Não precisamos ler na íntegra aqui para poder já entender as diferenças. Pode falar. Eu achei a estrutura da resposta da DeepSeek mais fácil de eu compreender a informação que ela ofereceu, sabe? Exatamente. A do ChatGPT foi a mais sucinta, né? E a do Gemini trouxe umas informações meio aleatórias, assim, não acadêmicas, notícia, então... Exatamente, porque o Gemini, ele já nasceu com a proposta de complementar a base treinada com a aprendizagem supervisionada com consulta na internet.
Tanto que o ChatGPT, até pouco tempo atrás, não tinha esse recurso de consulta na internet, agora é que ele tem. Mas eles não conseguem acessar as bases científicas. Isso é uma informação muito importante. Ele vai trazer informação do que está público disponível na internet, com a entrada de qualquer site, blog, qualquer coisa. Mas base de dados científico com periódicos, com teses e tal, nenhum deles traz. Por isso que é muito comum ver referenciação a artigos de revistas dessas abertas, jornais, sites. Esta é uma indicação para nós, professores, de que o aluno fez o trabalho utilizando a inteligência artificial e não teve o cuidado de avaliar a fonte. Tá? Todos concordam que o jeito que o DeepSeek respondeu aqui está melhor? Está mais esclarecedor, vamos colocar aqui. Né? E dos três, qual que vocês acharam que foi o pior? Assim, o que não está muito de acordo? Qual foi a pior resposta aqui? Eu achei que foi o Gemini. Apesar de ele estar grande, mas misturou informação do senso comum com informação científica. Né? Então, isso é muito importante que nós ensinemos para os estudantes. Vou pedir para que vocês comecem a fazer a outra atividade aqui, então, que é essa atividade aqui, que é de criar resumo de texto. Isso aqui já é um aprendizado muito relevante para a gente. Tá? Então, eu vou fazer primeiro, pedir para vocês acompanharem eu fazendo, e depois vocês fazem aí. Aqui. Então, ó, vou pegar o arquivo, carregar um arquivo. Vou pegar o mesmo arquivo do curso lá, esse arquivo da Unesco sobre IA, é um arquivo grande, tá? Eu já estou com aquela configuração. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Personalização. Eu já estou com o GPT configurado para ser um pesquisador, tá? E aí eu carreguei o arquivo aqui, e vou copiar o primeiro prompt aqui, ó, para ele criar um resumo de 250 palavras do arquivo que está aqui. Só que enviado no próximo prompt, não. Arquivo científico. Do arquivo. Este prompt. Escreva em português, então eu dei todas as diretrizes aqui, que são as mesmas que estão aí no PDF. Tá lá. Ele me deu um resumo do que é o artigo. O artigo está em inglês. Então, ele fez uma tradução do artigo, extraiu as informações, traduziu para o português e me deu. Eu poderia pedir uma ampliação. Olha lá, página 7. Se eu for lá no PDF, na página 7, eu vou encontrar aquela informação. Então, este é um jeito de checagem se a IA não está alucinando. Legal? Então, sempre que você for trabalhar com este tipo de situação, você pode inserir no seu prompt pontos de verificação. Em que página está, qual é o trecho, cite o trecho literalmente, cite a tradução do texto literalmente. Então, você pode fazer perguntas para checar se a informação é fidedigna. No caso aqui, ele foi me apontando, ó,
conjuntos de páginas onde ele tirou a informação. E uma outra coisa legal, então agora, ó, olha que maravilha. Ele vai pegar um aspecto específico que eu dei da análise do texto, vai transformar isso de forma sintética num quadro em que ele vai colocar aqui de um lado a controvérsia de uso, do outro lado uma sugestão de superação e aqui a minha validação, a página onde estava no texto. O trabalho que eu ia ter de uns 4 dias para ler esse texto e fazer isso tudo, eu consegui fazer aqui em meia hora. Tá? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês desenvolverem essa habilidade aí. Pegar o GPT, o arquivo está aí no Classroom, pode baixar o arquivo do Classroom. Os comandos, prompts, também estão lá, vocês podem copiar de lá, façam, e depois experimentem outras possibilidades. Por exemplo, extraia as referências bibliográficas do artigo. Extraia as referências bibliográficas sobre tal. E veja como ele vai agir. Ou, se não está no formato ABNT, escreva as referências bibliográficas desse artigo no formato ABNT. Completando aqui na última fase do que a gente vai fazer hoje, então, depois eu quero que aí o para casa, para a atividade de vocês, para complementar até amanhã, escolham um artigo da área de vocês, que vocês já conheçam, e façam esse teste de subir o artigo para a inteligência artificial e fazer perguntas sobre o artigo para a inteligência artificial. Porque aí você vai consolidar essa habilidade de utilizar a inteligência artificial como um recurso, um suporte para acelerar o seu processo de utilização de artigos para referenciação e para revisão bibliográfica. Mais alguma coisa por hoje, pessoal? Na verdade, muita coisa, Rony. Muita coisa para pensar. Com o rosto de cansados, eu não queria cansá-los além do necessário, mas eu precisava fazer essa primeira abordagem aqui para mostrar essas diferenças, né? Porque quando se fala assim, vamos usar a IA para alguma coisa, isso é uma coisa muito nebulosa, né? Isso é muito pouco de informação em relação ao uso. Porque não é falar, vou usar o Word para poder produzir o texto. Não é disso que a gente está falando. Valeu, então, galera? Valeu, você. Valeu muito. Excelente. Valeu. Muito obrigada. Muito obrigada. Ok, eu vou parar a gravação aqui agora e volto com vocês amanhã, tá bom?